Fala pessoal, beleza? Vou fazer uma gravaçãozinha aqui, um videozinho rápido sobre o módulo 21, só um resumo. Vai falar sobre sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? É um complemento do módulo anterior, beleza? Uma continuação aí. Para isso, eu separei um exercício simples, mas bem didático, tá? Eu vou tentar resolver ele por três métodos. Vou tentar resolver pelo método gráfico, que envolve plano cartesiano, o método da substituição, muito comum, e o método da adição, que eu acho bastante prático, tá bom? Vamos ler esse exercício, vamos entender o que ele está solicitando, e daí como a gente vai resolver em cada um desses métodos. Fala o seguinte, ó, a diferença de dois números é 5. A soma do maior com o dobro do menor é igual a menos 1. Que números são esses? Primeira coisa, a gente consegue estabelecer aqui duas equações, tá? Eu vou colocar em azul essas equações, vamos ler com calma, ó. A diferença de dois números. Primeiro, você sabe quais são esses dois números? Você não sabe? Então são duas incógnitas, tá? Eu vou considerar x e y. Quando eu falar de diferença, tá? Sempre na matemática, falou de diferença, está falando de uma continha de subtração. Então é um número menos outro. Nesse caso, vamos chamar um de x, outro de y, então é x menos y. E o resultado disso é 5. Então eu vou escrever o seguinte, ó. Primeira equação, x menos y é igual a 5. Ok. Aí a segunda equação vem aqui, ó. A soma do maior com o dobro do menor. Então eu vou somar, ó, x com o dobro do y. Então é mais 2y, tá? É igual a menos 1. Que números são esses? Vamos lá, vamos tentar resolver primeiro pelo método gráfico, tá? Como que eu vou resolver pelo método gráfico? É o seguinte, ó. A primeira equação, x menos y igual a 5. Vou escrever aqui, ó. Eu vou estabelecer alguns valores para x, para y e vou traçar uma reta, tá? Então, do mesmo jeito que eu fiz o módulo 20, se você não assistiu o módulo 20, é importante para você fazer o método gráfico. Vou colocar o seguinte, ó. Uma tabelinha aqui onde tem x e y, vou falar, por exemplo, que o y é 0, automaticamente o x é 5, tá? Para fazer sentido essa equação aqui de cima. Aí eu posso falar para você que o y é, vamos colocar 1, fica fácil. Automaticamente o x tem que ser 6, porque 6 menos 1 dá 5. Eu posso chamar agora o x de 7 e o y de 2, ó, fácil. São números bem tranquilos de você trabalhar. Vamos lá, vamos marcar essas coordenadas agora no plano cartesiano, tá? Então eu tenho 5 e 0, 6 e 1, 7 e 2. Lembrando que sempre é x e y. Primeiro x, depois o y. Vamos lá, 5 e 0. Então tá aqui, ó. O x está no 5, o y está no 0, nem sobe nem desce. Depois 6 e 1, fica mais ou menos aqui, ó. Depois 7 e 2, fica mais ou menos aqui, ó. Com esses pontos eu consigo criar uma reta. Na verdade 2 era o suficiente, né? Mas para ficar um pouco mais preciso aqui na minha representação, fiz 3 pontinhos. Vou traçar uma reta agora. Deixa eu ver se a ferramenta do tablet me ajuda a traçar essa reta. Por causa da inclinação, tá? Que eu tô falando. Tá, acho que ficou legal essa inclinação. O que eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar, fazer a mesma coisa, só que com a outra equação. Vou escrever ela aqui do lado, ó. X mais 2y é igual a menos 1. Eu esqueci de desativar a ferramenta de correção e ficou essa coisa horrorosa. Pera aí, deixa eu ajustar. Aí como meu vídeo não tem edição, fica longo assim. Ó, x mais 2y igual a menos 1. Caso vocês tenham escutado um grito, é minha filha brincando aqui do lado, gente. Bom, vou fazer o mesmo esquema. Vou estabelecer alguns valores para x e para y, tá? Vamos falar que o y é 0. Se o y é 0, automaticamente o x tem que ser menos 1. Às vezes você fica se perguntando, mas por que eu tô falando isso? Essa altura do campeonato você tem que entender mais ou menos o que eu tô falando, tá? Mas olha, se eu estabeleço que o y é 0, eu venho aqui nessa equação e falo, 2y é 2, 0, ou seja, é 0, não vale nada. Automaticamente o x tem que ser menos 1 para dar menos 1, tá? Vê se faz sentido isso. Bom, mas o foco não é muito esse, então eu vou tentar ser um pouco mais rápido, senão o vídeo fica muito longo, tá? É só uma revisãozinha, isso aqui eu foquei um pouco mais nas nossas aulas presenciais. Aí vamos lá, vou estabelecer então agora que o... Deixa eu pensar. O y vale... é que eu ia falar meio, mas como o plano cartesiano ele tá bem... tá pequenininha a representação, aí fica bem difícil de marcar isso, né? Vamos colocar então que o y é 1. Pronto.
Aí, se o y é 1, fica 2y, ou seja, 2, 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, que número tem que ser o x para dar menos 1? O x tem que ser menos 3. Vê se faz sentido. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1, né? Pensa assim, estou devendo 3 reais, tenho 2 reais, pago e vou continuar devendo 1, né? Então é menos 1. Vamos colocar agora que o y é 2. Se o y é 2, fica 2 vezes 2, dá 4. Então o x ele tem que ser menos 5, né? Porque menos 5 com 4 dá menos 1. Legal, então agora a gente criou algumas coordenadas para jogar no plano cartesiano. Vamos achar esses pontos agora. O x no menos 1 e o y no 0, nem sobe nem desce. O x no menos 3 e o y no 1. Então ficaria aqui, ó. E o x no menos 5, o y no 2. Ficaria aqui, ó. Um pouquinho mais para cima, eu acho. Pronto. Agora eu vou criar a minha reta. Deixa eu tentar criar a reta aqui. Ó, beleza. Eu acho que ficou aceitável, tá? Qual que é o lance, ó? Presta atenção. Isso aqui é muito importante que você tenha visto o vídeo anterior do módulo 20, tá? Que eu ensino um pouquinho o básico, né? Sobre você encontrar essas coordenadas no plano cartesiano, quando você está trabalhando com uma equação, duas incógnitas. Vamos lá. Eu vou apagar esses valores que eu coloquei aqui do lado. Se você precisar, você volta o vídeo, tá? Vou apagar, a gente já criou as retas, beleza? Agora, o que eu tenho que observar? Olhando a primeira equação, que é a azul, né? Qualquer região dessa reta é uma solução para aquela equação. Olhando a segunda equação, qualquer região dessa reta aqui, ó, é uma solução para a segunda equação. Só que só tem um ponto que faz sentido para a equação 1 e para a equação 2, que é a intersecção, que é exatamente aqui, ó. Nesse ponto a gente vai observar onde está batendo x, nesse caso, ó, no 3, e onde está batendo o y, nesse caso, o menos 2. E a gente vai analisar se isso faz sentido mesmo. Você tinha as duas equações aqui em cima, ó, tá? Essas duas equações. Se a gente substituir esses valores, será que dá certo? A primeira equação é x menos y igual a 5. Se você troca o x por 3, menos o y que é menos 2, ó, e aqui eu coloco menos duas vezes, presta atenção. Isso dá 5? Dá, porque ó, o oposto de menos 2 é 2. Então isso aqui fica 3 mais 2 é igual a 5, bateu. Será que isso também vai bater com a segunda equação? Vamos verificar. X mais 2y igual a menos 1. Se você substituir o x por 3 e o y por menos 2, vamos ver quanto que dá. 3 aqui mais com menos dá menos, né? 2 vezes 2 dá 4. Então, tenho 3, devo 4, pago, continuo devendo 1, dá menos 1, bateu. Então, repara, essa solução que a gente encontrou aqui, ela é válida para as duas equações. Então, se essas duas equações elas têm uma conexão, né? Elas têm uma relação, essa daqui é a solução que serve para as duas, tá bom? E a gente encontrou pelo método gráfico. Claro que esse método ele é mais trabalhoso, ó, são quase 8 minutos de vídeo, aliás, quase 9 minutos de vídeo, e eu ainda estou falando do método gráfico. O método da substituição é mais simples. Uma vez que você estabeleceu já aqui ó, as equações, o que você vai fazer? Ó? Pega uma delas, por exemplo, vou pegar a primeira equação, que é x menos y igual a 5. Vou isolar uma das letras. Por exemplo, eu vou isolar o x. O que é isolar o x? É deixar ele sozinho. Então eu vou pegar esse y, ó, de forma prática, eu vou jogar para o outro lado trocando a operação. Fica x é igual a 5 mais y. Então presta bastante atenção, essa informação aqui é interessante. O x ele é a mesma coisa que o 5 mais y. Você não sabe quanto que é o y, mas ele é a mesma coisa que o 5 mais y. Logo, se você for para a segunda equação, que é essa daqui, você pode escrever o seguinte, ó, presta atenção, vou escrever a segunda equação em vermelho. X mais 2y igual a menos 1. Se eu quiser, eu posso trocar esse x por esse valor? Sim, eu posso, tá? A equação ela garante isso, é igualdade. Então eu vou substituir, eu vou apagar o x e vou escrever esse valor aqui, ó. 5 mais y. Eu posso fazer isso, beleza? Isso foi estabelecido aqui, ó, nessa relação de igualdade. Então vamos lá. Trabalhando com esses valores, ó. Termos semelhantes, eu consigo juntar y com 2y, isso dá 3y. Eu posso pegar o 5 e jogar para o outro lado, ele vai ficar negativo, né? Vai trocar a operação, então vai ficar menos 1, já estava do outro lado, menos 5, menos 1 com menos 5 dá menos 6, então fica 3y é igual a menos 6. Passa esse 3 que está multiplicando para o outro lado dividindo, então o y é igual a menos 6 dividido por 3.
Menos com mais dá menos, 6 dividido por 3 dá 2. Então a gente chegou à conclusão que o y é igual a 2, tá? Aqui tá um pouquinho difícil de digitar no tablet, tem umas regiões do tablet que a caneta não tem muita sensibilidade, aí fica bem ruizinho de escrever, né? Mas, enfim, eu acho que deu para entender. Legal, a gente chegou à conclusão que o y é igual a menos 2. Repara que é o mesmo resultado que tinha dado no método gráfico. E aí como é que você faz para descobrir o x? Pô, coisa mais fácil do mundo. Olha o que a gente escreveu aqui logo de início. A gente falou que o x nada mais é do que 5 mais y. Se o y é menos 2, é 5 com menos 2. Isso dá 3, tá? É lógico isso. Então a gente pode vir aqui e colocar, ó, que o x é igual a 3 e bateu certinho com o método gráfico, tudo bem? Bom, vamos para o método de adição, que é o método que eu gosto bastante. Esse é o que eu mais trabalho, tá? Eu vou escrever as duas equações, ó. X menos y é igual a 5. X mais 2y é igual a menos 1. A ideia aqui é você tentar somar uma equação na outra. Só que se você somar agora, vai ficar 2x mais y igual a 4. E aqui a gente tem um problema, porque a gente não conseguiu eliminar uma das letras. E o nosso objetivo é esse, eliminar uma das letras. Aí fica fácil de descobrir o valor de uma das incógnitas. Então o que eu vou fazer? Eu vou adaptar essa fórmula. Isso pode parecer difícil a princípio, mas você vai ver que é bem fácil. Pensa assim, ó. Qual das duas letras eu quero eliminar? O x ou o y? Supondo que você quer eliminar o x, basta você multiplicar, por exemplo, toda a primeira equação por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, simplesmente acontece que o sinal é trocado, porque todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então ficaria assim, ó, menos x mais y é igual a menos 5. Mas isso se você quiser eliminar o x, porque daí você pode eliminar, ó, o menos x com o x, desaparece o x, trabalha só com y. Você poderia também querer eliminar o y, não tem problema. Você poderia multiplicar por 2 a linha de cima, tá? A equação de cima. Se você multiplicasse por 2, vai ficar 2x menos 2y igual a 10. Também daria para você estar eliminando, ó, menos 2y com 2y. Aí tanto faz. O que eu quero dizer é que você faz da maneira que você achar melhor. Eu sei que tá extenso essa explicação, mas é para você entender que não importa se você quer eliminar o x ou y. Você vai fazer isso com a incógnita que você achar mais conveniente. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu quero eliminar o y. Então eu vou multiplicar por menos 2 a equação de cima. Vai ficar 2x menos 2y, vou apagar esse 5 e vai dar 10. E agora eu vou fazer a soma, tá? Ó. Então vai ficar o seguinte, 2x com x, nota que eu faço isso, ó, por coluna. Eu vou trabalhar primeiro com a coluna 2x. Então vai ficar 2x com x dá 3x. O y eu sei que eu posso cortar, porque 2y menos 2y dá 0. Do outro lado fica 10 menos 1, isso dá 9. Você vai fazer o seguinte, ó. Isola o x passando 3 para o outro lado. Você passa dividindo. 9 dividido por 3 é igual a 3. Bateu com o resultado que a gente já tinha? Sim, bateu. Ó, tanto pelo método gráfico, pelo método da substituição. E se você sabe o x, você sabe o y. Pega qualquer uma das duas equações. Por exemplo, a primeira. O que fala a primeira equação? Que x menos y é igual a 5. Se você já sabe que o x é 3, você pensa assim, bom, 3 menos que número dá 5? Se for um número positivo, né, não daria certo. Mas e se fosse um número negativo? Ficaria menos, ficaria mais. Então você sabe que o y ele teria que ser um valor negativo. Nesse caso, o menos 2, né? Porque daí ficaria assim, ó, 3 menos, entre parênteses, menos 2. E aí ficaria mais 2, né? É igual a 5, faz todo sentido. Se você tiver alguma dificuldade em interpretar isso que eu estou falando, você pode trabalhar a equação normal. Ó. Pega o 3, manda para o outro lado, ele vai ficar negativo. Aí vai ficar o seguinte, ó, menos y é igual a 2. Aí você faz o seguinte, multiplica por menos 1 ambos os lados para trocar o sinal. Aí fica y é igual a menos 2. E bateu de novo, ó. Tanto pelo método, tanto do que a gente tinha encontrado pelo método da substituição, quanto pelo método gráfico. Professor, qual deles é melhor? Quem me diz isso é você, tá? Você é que decide se você prefere fazer o método gráfico, o método da substituição, o método da adição. O importante é você conseguir resolver o teu problema, tá bom? Espero ter ajudado. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo. Valeu!